Olá, está no ar mais uma edição do Jornal da UFMS. Você confere a partir de agora os destaques do que acontece na nossa universidade. Vamos mostrar as ações, eventos realizados e pesquisas desenvolvidas na instituição. O Hospital Universitário irá implantar banco de sangue de cordão umbilical. Encontro Regional Centro-Oeste reúne pró-reitores de assuntos comunitários e estudantis. Você irá conferir ainda uma homenagem especial para celebrar o Dia das Mães na UFMS. Farmácia Escola realiza campanha de alerta quanto aos riscos de fazer automedicação. Fique conosco, o Jornal da UFMS começa agora. O Dia das Mães foi celebrado com música e poesia na universidade. A UFMS preparou uma homenagem especial para todas as mães. Confira a homenagem. No átrio da Biblioteca Central, as mães da universidade foram homenageadas. Para comemorar a data, os alunos do projeto Coral Infanto Juvenil cantaram uma música inédita, de composição própria, feita especialmente para o Dia das Mães. Minha luz na escuridão, sempre pronta pra me dar a mão, pra indicar o melhor caminho, vai me ensinando com maior carinho. Quando a Pró-Reitoria me convidou para fazer essa apresentação, eu pensei em fazer alguma coisa especial e que fosse também original, criativa, porque todo ano tem Dia das Mães, né? Tem grupos que repetem sempre as mesmas músicas, então eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente, que fosse original com as crianças. E como eles aprendem música no projeto, porque o objetivo principal do projeto é ensinar música por meio do canto coral, eles já tinham vários elementos, eles já sabiam muitos elementos musicais e era possível fazer essa composição. Então nós começamos esse processo no ensaio, eles foram dando algumas ideias de texto, pedi para que eles pensassem no que eles gostariam de dizer para as mães e em como eles falariam sobre a mãe deles, o que eles poderiam dizer sobre as mães. Então a gente foi coletando essas ideias, eu dei uma ideia inicial no piano, alguns já foram cantando essas ideias, outros foram dando ideias de texto e a gente foi adaptando na música. Então em cerca de 1h30 a gente compôs essa canção. As mães também foram homenageadas pela poetisa Delasnieve. Ela declamou uma poesia que fez em homenagem à sua mãe, que moldou pessoas com humildade. Me vem à mente, tão docemente, tuas mãos, pequenas, macias, suaves, mãos de candura, que revelavam gestos cheios de amor. Mãos que tocavam, que afagavam, que curavam, mãos mágicas que davam prazer e amenizavam qualquer dor. Um momento de muita emoção e afeto para todas as mamães da nossa universidade. Estou bastante emocionada de participar dessa homenagem muito bonita que a instituição participou. A instituição está de parabéns pela homenagem, pelo evento, e muito grata por poder estar presente, ainda mais mãe de um coralista, desse belo evento. Quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães da UFMS, para as professoras, para as técnicas, para as nossas alunas, que tenham força no dia a dia, porque mãe é aquela que acompanha, que cuida. E aí quando a gente fala de mãe, são todas as mães. A mãe de barriga, a mãe de coração. Existem mulheres que adotaram os alunos como filhos, cuidam como se fossem filhos. Então, parabéns, que tenham muita força, que esse nosso parabéns chegue a todos os campos da universidade, a todas as mães que compõem a nossa universidade. Parabéns, muita força e nós temos muito orgulho. Não é fácil, né, conciliar todas as tarefas do dia a dia e também com a tarefa de ser mãe, mas é uma dádiva, é uma bênção e que a gente tem que dividir isso de uma maneira muito bacana e acho que o amor de mãe, ele irradia esse cuidado e que a gente tem esse olhar sempre e muita força para desempenhar o nosso papel. Parabéns, curtam o momento, né? Mais do que presentes, mas é um momento para a gente estar junto com os nossos filhos, com as nossas paixões do coração, para que a gente cuide e que a gente se reabasteça
para continuar a nossa missão. Feliz Dia das Mães para todas as mães da UFMS. Altos e baixos da minha vida, és minha amiga e me incentiva. Não existe nada igual, estrela do universo, diamante real. A leishmaniose visceral é considerada uma das doenças negligenciadas, segundo a Organização Mundial de Saúde. E o Brasil é um dos 5 países com maior número de casos da doença. A informação e conhecimento são fundamentais para a prevenção da doença. O projeto de extensão Leixe Não, da UFMS, leva ações de educação em saúde de forma muito divertida. Muita animação nesta aula bem diferente. Alunos do 3º ano da Escola Municipal Maria Lúcia Passarelli, no bairro Aerorancho, receberam os integrantes do projeto Leixe Não e aprenderam como prevenir a leishmaniose. O grande vilão dessa história não é o cachorro, e sim o mosquito palha. É um grupo que fala da prevenção e do controle da leishmaniose. Alguém aqui tem cachorrinho? Mas vocês podem me chamar de mosquito palha. Leishmaniose, olha o mosquito aqui, ó. O que tem? Olha, gente, ele precisa... Desde 2013, o projeto vem contribuindo para a conscientização de crianças de diversas faixas etárias sobre o controle e prevenção da leishmaniose visceral. Em 2013, a gente, na verdade, tinha um projeto de pesquisa e, por causa do projeto de pesquisa, a gente passou a mapear, né, a ocorrência da leishmaniose em Campo Grande. Na época, a gente trabalhava com dados de leishmaniose humana. E aí a gente percebeu que a leishmaniose humana estava espalhada em todas as regiões da cidade. E, enfim, a gente também sabia que tinha muitos projetos de pesquisa acontecendo em Campo Grande ou no estado de Mato Grosso do Sul. Tinha vários grupos de pesquisa, pesquisando vários aspectos da doença, mas não tinha ninguém falando com a população, né? A questão da extensão não estava sendo atingida. Então ninguém levava a informação técnica para a população. É muito transformador, tanto para a gente como professor, quanto para os estudantes, né, de graduação ou de pós que participam do Leixe Não, conhecerem a realidade que nos circunda. Então, muitas vezes, um estudante de graduação, ele está preso lá dentro da universidade, né? Está lá dentro do muro e ele acredita que aquilo é a realidade oficial. E não é, né? A gente tem uma realidade completamente diferente aqui fora. Integram o projeto acadêmicos de diversos cursos da UFMS. Atualmente, fazem parte da equipe 12 integrantes. João se interessou pelo projeto por causa da irmã e fala sobre a importância de expandir o conhecimento. Porque além de ajudar as pessoas, a população, a gente começa a ver como que é fora da universidade. Porque dentro a gente trabalha com tudo o ideal. Fora da universidade é outra realidade, então a gente aprende a trabalhar com essa realidade. Depois da peça de teatro, os alunos puderam ver no microscópio a diferença entre o mosquito palha e o Aedes aegypti, e também o parasita causador da doença. Ações importantes que ajudam a escola na formação destes pequenos cidadãos. Dentro do tema da leishmaniose, quase não é trabalhado dentro da escola, né? Então esse foi um dos motivos que me levou a trazer, né, o projeto. Geralmente a gente trabalha muito dengue, né? Devido à epidemia, né? Que todo ano às vezes acontece. E a leishmaniose a gente quase não tem, porque não tem também investimento nessa área. E por aqui a lição foi aprendida direitinho. Os lixos que estão no chão, colocar dentro da lixeira e tampar a lixeira. O meu cachorro já pegou leishmaniose. Aprendi que você tem que sempre limpar o terreno, senão o mosquito vai lá e pica seu cachorrinho ou você. Uma novidade para a saúde de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande. O Hospital Universitário vai implantar um banco de sangue de cordão umbilical. O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian será o 13º Centro de Processamento Celular do Brasil e o primeiro de Mato Grosso do Sul. O hospital assinou convênio com a Fundação do Câncer para a implantação de um banco de cordão umbilical e placentário.
Isso mesmo, é um dia de comemoração, porque esse laboratório de processamento celular, ele vai implementar muito a pesquisa no nosso hospital. Nosso hospital já tem uma vocação para essa linha de pesquisa que é a terapia celular, com o Cetrogen, mas ele vai extrapolar grandemente os muros da nossa instituição, porque a conservação desse material genético e biológico para transplante de medula óssea, ele vai disponibilizar tratamento não só para a nossa região, respeitando a nossa diversidade genética, mas existe um banco de dados que pode beneficiar pacientes não só do Brasil, mas do mundo inteiro. O Centro de Processamento Celular do Hospital Universitário terá o custo aproximado de 7 milhões, financiados pelo BNDES. A previsão é que até o fim de 2018 o banco esteja em funcionamento. Este Centro de Processamento Celular é o primeiro aqui na região e a gente entende que vai trazer um benefício enorme para a população do estado, de Campo Grande, porque você vai ter a possibilidade de ter material genético dessa população para o transplante de medula óssea. Além de que se torna um polo que no futuro poderemos trazer, inclusive, virá a ser um empreendimento de transplante de medula óssea também. A gente vai trazer, o que está agregando material genético do povo dessa região, que é um povo que tem uma característica genética bem diferente, porque ela tem desde os povos que vieram na expansão agrícola, os europeus que vieram da expansão agrícola, como os povos pantaneiros, os povos andinos. Então isso é muito específico. Então você ter esse material genético representado nessa rede é importante para a população que vai poder fazer o transplante de medula óssea. Segundo o reitor da universidade, o banco de cordão umbilical vai contribuir ainda mais para a formação dos acadêmicos e tornar a UFMS um dos centros de referência. O Hospital Universitário e a UFMS contribuindo aí para a saúde do povo brasileiro e do povo sul-mato-grossense. Então é uma referência, eu fico muito feliz por essa conquista, por essa oportunidade. A gente sabe que a situação econômica dos hospitais, das universidades, do país como um todo é complexa, mas é com bons exemplos, com oportunidades que nós estamos tendo. São quase 5 anos de conquista para trazer essa ferramenta desse banco para Mato Grosso do Sul, e hoje a UFMS mostra aí essa oportunidade, dá um exemplo para os governos municipais, o governo estadual, de que em forma de parceria é possível ter sucesso para a saúde, para a nossa população. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFMS participou do encontro regional Centro-Oeste do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis. Confira como foi. Pró-reitores das universidades de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Brasília e Dourados se reuniram no encontro regional Centro-Oeste do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis. O encontro é para que a gente sistematize, discuta os conteúdos aqui na região Centro-Oeste, né, principalmente relacionados a metodologias de avaliação e de processos seletivos dos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Vamos discutir também critérios, indicadores, enfim, é uma série de assuntos que são urgentes, necessários que sejam discutidos para que a gente possa encaminhar um documento para o FONAPRACE Nacional, que vai acontecer na última semana de maio. Durante o encontro, será elaborado um documento que vai ser apresentado no encontro nacional. O fórum é um importante espaço para a discussão das realidades e desafios vivenciados por cada instituição. É muito importante, porque as federais, as universidades federais, as instituições públicas de uma maneira geral, têm problemas que se assemelham, né? Existem as características de cada município, de cada região, mas há uma semelhança, uma igualdade de problemas. Nesse sentido que é importante que nós nos encontremos e que possamos discutir os problemas de uma forma mais organizada. O fórum é coordenado pelo professor Pablo Cristiano, da UFGD. Em sua fala, o professor destacou a importância do FONAPRACE para a região Centro-Oeste. É uma honra, acredito que nós teremos discussões frutíferas, poderemos desenvolver muitas ideias, aproximar cada vez mais das demandas dos nossos discentes e de cada instituição da nossa região Centro-Oeste.
Para o reitor da UFMS, professor Marcelo Turini, o FONAPRACE é importante para discutir ações e colocar o aluno como prioridade institucional. Primeiro que o Fórum de Assuntos Comunitários Estudantis é fundamental e estratégico para esse cuidado dos nossos alunos nas universidades públicas do Brasil. Então é de extrema relevância para a Andifes, que é a Associação dos Reitores das Federais, ter um feedback dos seus estudos e diagnósticos, indicadores da região na qual as universidades se encontram. Então eu estou muito feliz de estar junto aqui hoje e receber os pró-reitores de todas as universidades da região Centro-Oeste para realmente mostrar um alinhamento, um direcionamento de como está a política de assuntos estudantis, assistência estudantil e qual é o impacto dessa política de estudo para o futuro. No próximo bloco, Farmácia Escola faz campanha de alerta sobre os riscos da automedicação. E veja também, exposição Olhares que Falam, do acadêmico Tui Boaventura, em instantes. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Características peculiares de diversas etnias indígenas brasileiras estão representadas em um conjunto de murais do restaurante universitário em Campo Grande, resultado do recém-finalizado projeto de extensão Senhorio Brasileiro. O restaurante universitário em Campo Grande foi o local escolhido para receber a obra Senhorio Brasileiro. São 14 pinturas que fazem parte de um projeto de extensão. A iniciativa foi do acadêmico Luiz Salgado na Semana Mais Cultura em 2015. O projeto ele surgiu da Semana Mais Cultura. O pessoal pediu pra gente, gostou do resultado e pediu pra gente expandir para as outras 13 paredes. Assim, a gente ficou com 14 paredes para tratar sobre o assunto. E aí então a gente criou esse nome Senhorio Brasileiro para englobar todas as paredes e conseguir manter uma discussão, além da parte de rememorar uma das principais fontes de cultura brasileira, do Mato Grosso do Sul e também até do continente, né, porque algumas etnias que estão aí atrás, elas estão um pouco além da fronteira do Brasil. A gente também consegue fazer a parte da homenagem das primeiras pessoas que habitaram aqui o território e também consegue levantar o questionamento acerca da vivência do indígena, tanto dentro da comunidade acadêmica quanto na comunidade extraacadêmica. São 14 murais que representam diferentes etnias indígenas, sendo 4 de Mato Grosso do Sul e 10 de outras regiões do Brasil. Cada mural foi planejado. O estudo vai da etnia representada até a composição das cores. Luiz explica o porquê do título Senhorio Brasileiro. Com o nome Senhorio Brasileiro, a gente tentou levantar um pouco a questão acerca da posse da terra. É claro que o indígena, ele não tem essa relação de propriedade com a terra, né? Diferente do que o pessoal não indígena está acostumado com em relação à terra. Mas a gente colocou esse nome Senhorio Brasileiro para levantar esse questionamento. Quem foram os senhores da terra brasileira? Quem deve ser? Quem vai ser? Quem que tem o direito de ser? E aí então ficou esse nome Senhorio Brasileiro, englobando as 14 etnias indígenas que estão representadas aqui atrás. A obra, que busca rememorar uma das principais fontes da cultura brasileira, também é uma oportunidade para os acadêmicos colocarem em prática o que aprendem em sala de aula. Como acadêmico, para mim foi excelente esse trabalho aqui, porque me ajudou a exercer bastante coisa do que eu aprendi dentro da sala de aula, né? Quase todas as matérias eu pude colocar aí, desde o desenho analógico, desenho digital, pintura analógica, pintura digital, também teve a parte da estética, teoria da arte, parte de semiótica, até tudo, de alguma forma a gente estudou isso também, né? E também teve a parte de administração, parte de logística, parte de montar a equipe, manter a equipe, como fazer toda essa parte.
E eu acho que todas as pessoas do curso, né, não só do curso de artes, mas dos outros cursos, podiam ter essa oportunidade dentro da universidade de conseguir aqui, antes de ir lá para fora como profissional, né, poder exercer alguma coisa do que está aprendendo dentro da faculdade. A automedicação pode trazer sérios riscos à saúde. Para alertar a população sobre estes perigos, a Farmácia Escola realizou campanha. Confira. No dia 5 de maio é celebrado, no Brasil, o Dia do Uso Racional de Medicamentos. A automedicação traz diversos riscos à saúde e, para alertar a população, a Farmácia Escola e o PET Farmácia realizaram uma campanha. Nós estamos conscientizando os pacientes a respeito do uso correto de medicamentos, como se utilizar corretamente esses medicamentos, evitar a automedicação desnecessária. Durante a ação foram oferecidos os serviços de aferição de pressão arterial e de glicemia. Os pacientes também receberam orientações para evitar o uso de medicamentos sem prescrição médica. A utilização de medicamentos sem orientação adequada ou medicamentos que são desnecessários para o tratamento de uma doença podem acarretar danos no organismo do paciente, podendo levar à intoxicação e até mesmo à morte. Então, por isso é importante a utilização correta e o medicamento adequado. É importante a população ter essa consciência de que o medicamento ele não é uma bala, um xarope, ele não é docinho e que ele traz riscos para o organismo, né? A população ela precisa ter essa consciência de que o medicamento ele vai causar um risco para o paciente. Desde 2014, a Farmácia Escola recebe pacientes encaminhados pelo Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian. A dona de casa, Aparecida da Silva Cusinato, é atendida pelo projeto desde o início das atividades e elogia o trabalho realizado. Aqui nós temos as enfermeiras que olham para a gente, nos atendem muito bem, fazem a aferição da glicemia. Elas nos orientam, por exemplo, eu estava acima do meu peso, com a orientação delas, hoje eu estou no meu peso ideal, eu estou com 56,4 kg, estou me sentindo bem, estou me sentindo confortável, os exercícios que elas me passam para fazer é muito bom, elas facilitam muito a vida da gente, por isso eu gosto do atendimento delas. E é muito prazeroso você chegar aqui e ser atendido com um sorriso e alguém que olha nos seus olhos. Diferente de um atendimento generalizado que não te olha só para o computador e você é um número. Aqui não, você é uma pessoa. Além dessa campanha de orientação, pacientes que fazem tratamento de asma e esclerose no HU podem pegar medicamento na Farmácia Escola. A novidade é o consultório de farmácia, onde o profissional da área tira as dúvidas e faz o acompanhamento do paciente em tratamento. Este consultório é um projeto recente que funciona dentro da Farmácia Escola. Farmacêuticos fazem uma entrevista com o paciente para saber qual medicamento que ele faz o uso, o histórico da saúde da pessoa e ainda afere a pressão arterial, método importante quando se trata das ciências farmacêuticas para acompanhar o tratamento. Muitas vezes, nesse processo de retirada da medicação, se ele não renova essas informações, se ele não reitera quais os passos ele deve seguir para fazer um tratamento adequado, ele vai se esquecendo de alguns pontos importantes, vai tornando menos prioridade na vida dele e esse tratamento vai ficando abandonado. Quando a gente oferece um cuidado contínuo, um acompanhamento periódico, esse paciente se sente amparado, se sente acolhido e aí ele consegue ir sanando as dúvidas, se sentir seguro em relação a ter uma estrutura ali para qualquer situação que ele venha a sentir uma dificuldade. Eu posso usar o medicamento e comer esse alimento, eu estou agora com uma dor de cabeça. Então, as interações entre os medicamentos, as interações entre os alimentos e os medicamentos, tudo isso é uma dúvida para o paciente. E esse sistema de consulta farmacêutica dentro da Farmácia Escola hoje vai oferecer esse suporte para ele saber, eu tenho onde procurar essa informação. É no consultório que os pacientes também tiram suas dúvidas, depois de pegar o medicamento com os profissionais da área. São pessoas cadastradas pela rede pública
em torno de 400 que tratam de doença pulmonar obstrutiva crônica e 126 são pacientes com esclerose. Os medicamentos são armazenados em temperaturas baixas. Eles precisam ficar armazenados na temperatura entre 2 e 8 graus para manter a sua efetividade, e nós realizamos controle de temperatura diário do refrigerador para que não tenha nenhuma mudança abrupta de temperatura e seja dispensado o medicamento sem eficiência para o paciente, e fazemos um controle do ambiente também, com temperatura e umidade, para que esse medicamento ele não se deteriore e seja dispensado ao paciente. Remédios de alto custo, diferente da atenção básica, conforme explica a farmacêutica. Esses medicamentos, por terem um custo um pouco mais elevado do que os medicamentos da atenção básica, eles são classificados como componente especializado da assistência farmacêutica. A diferença dos medicamentos que nós trabalhamos, em relação à atenção, é isso, é o preço desses medicamentos e o sistema de compra, onde o sistema de compra, por exemplo, dos medicamentos para esclerose múltipla, por possuírem um valor muito mais elevado do que o de asma, é feito pelo Ministério da Saúde de maneira centralizada e distribuído aos estados os medicamentos. Enquanto os medicamentos para asma, que possuem um valor um pouco mais baixo, eles são comprados pelos estados, é de responsabilidade dos estados. E os da atenção básica, a compra é realizada pelo município. A farmácia escola foi inaugurada em 2014 com a proposta de atender a comunidade, além de oferecer a prática para alunos do curso da UFMS. Segundo o coordenador da farmácia escola, os pacientes atendidos no ambulatório do HU retiram os medicamentos específicos para asma ou esclerose ali no atendimento à comunidade. O objetivo principal é atendimento à comunidade, externa à instituição. Então, pacientes que são provenientes do ambulatório, do hospital universitário, e nós temos também o outro lado, que é o atendimento ao curso de graduação em farmácia e ao curso de pós-graduação em farmácia, nível de mestrado, onde os alunos realizam estágios de algumas disciplinas e os alunos de pós-graduação realizam pesquisas, as suas monografias, as suas dissertações aqui na farmácia. Olhares que Falam é uma exposição assinada por Tui Boaventura Struminski. O acadêmico de Ciências Sociais fez fotos de várias pessoas, cliques que revelam sensibilidade e beleza natural, essência da alma, registrada em fotografias. Imagens que retratam a expressão na sua essência, em cada olhar e na boca de quem foi fotografado por Tui Boaventura Struminski, acadêmico de Ciências Sociais. A fotografia sempre fez parte da minha vida e, assim, como na vida de todo mundo, sempre tem registros e fotografias e vídeos, mas eu comecei a fotografar mesmo aos 15 anos. Mas para mim isso carrega muito do que a fotografia representa. Ela é um registro, ela é uma memória que fica eternizada. E isso é um pouco do que eu quero expressar aqui com a minha exposição também. 11 fotos compõem a exposição Olhares que Falam. Representa muito dos passos que Tui percorreu, lugares por onde andou e pessoas. Todas elas fazem parte da vida de Tui. O foco da exposição é mostrar como um olhar é capaz de se comunicar com as pessoas. As pessoas podem não conhecer ninguém que esteja aqui nessas fotos, mas todas elas vão sentir uma conexão, porque a gente tem essa conexão com outros seres humanos. E o nosso principal, a gente pode mentir com o nosso rosto, com a nossa boca, com todas as nossas expressões, mas o nosso olhar é sempre verdadeiro. A mãe numa harmonia, onde os olhos reforçam a expressão do sorriso, amigos, sobrinho e o pai, o montanhista Edson Struminski. Infelizmente meu pai faleceu, mas como eu disse, a memória fica e fica eternamente o registro. Ele foi montanhista por 37, 38 anos, e sempre foi um ativista da natureza, lutou muito, foi responsável pela criação de parques, basicamente por conta própria e ajuda de alguns amigos. E isso mostra muito de quem ele é. Ele está na natureza, a natureza fez uma moldura no rosto dele e ele está em casa. A galeria ficou pequena para tantos visitantes. Alunos de vários cursos passaram ali para conferir as fotos que representam praticamente uma obra de arte. Isso é arte. A fotografia, maravilhoso. É isso. Chama muita atenção a forma com que o Tui,
conseguiu retratar essas pessoas, né? E transmitir pra gente as emoções que elas estavam passando. A fotografia ela é algo tão grandiosa, porque além de você eternizar o momento, você consegue mostrar para os outros aquele momento, sabe? Não é só seu, você consegue compartilhar, entendeu? E compartilhar um sentimento. Claro, você tem que ter uma visão a mais. Você tem que ter um olhar a mais para conseguir capturar a emoção das pessoas. Assim como a expressão Olhares que Falam, assinada por Tui Boaventura Struminski, o espaço da galeria do curso de jornalismo é para os universitários expor suas criações. Esse é um espaço na galeria de exposições do curso de jornalismo, que é aberto a todos os alunos, não só do curso de jornalismo, mas todos os alunos da universidade interessados em expor esses seus trabalhos. Tem aqui, né, nesse espaço um local, então é só procurar a gente, né, apresentar o trabalho, a gente faz uma avaliação, uma seleção e depois coloca numa agenda de exposições. A FAUC, nós temos um compromisso assumido com os acadêmicos de incentivo às atividades culturais, artísticas. Nós somos aqui a Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, então a gente trabalha com a questão da linguagem, da comunicação, com interface com a estética e produção do conhecimento. Então esse é o nosso espaço. O Jornal da UFMS fica por aqui, mas você pode acompanhar nossa programação no canal da TVU na internet, youtube.com/TV Universidade. E ainda pode curtir a nossa página no Facebook, TV Universidade UFMS. Até o próximo programa.